Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Meu nome é Andrew e vou levar até você um pouquinho da geografia para onde quer que você esteja. E é importante que você disponha de um caderno, de uma caneta, de um lápis e de borracha para que você possa ir realizando as anotações de todos os conteúdos que estarão sendo apresentados aqui ao longo da nossa aula de hoje. E sabe o que a gente vai falar na aula de hoje? Dá uma olhada na tela nos nossos objetivos. Entender como é produzida a energia nuclear, compreender os pontos positivos e negativos em relação ao uso da energia nuclear, além de identificar os países que têm o maior parque nuclear do nosso planeta. Ou seja, nós vamos falar um pouquinho sobre a forma de obtenção de energia a partir da divisão do núcleo do átomo de urânio. E a partir dessas informações, olha o que eu trago para você aqui, ó. Você já viu esse símbolo? Esse que aparece ali do lado direito da sua tela? Você sabe, afinal de contas, o que é energia nuclear? E ainda, você já parou para pensar como é produzida a energia nuclear? Você já ouviu falar em energia nuclear? Eu já falei para você aqui no início que a produção de energia nuclear ela consiste na divisão do núcleo de urânio, do átomo de urânio. E que essa divisão ela vai resultar no quê? Na liberação de uma grande quantidade de energia. E é essa energia que é utilizada nos reatores nucleares para aquecer água e produzir energia. Só que quando nós falamos na energia nuclear, nós temos subprodutos, ou seja, itens, coisas que são produzidas a partir dessa divisão do núcleo de urânio. E aí nós temos os elementos radioativos, aqueles que emitem uma radiação ionizante, que vai alterar as células do DNA das pessoas quando em contato com elas. Então, a gente começa a moldar que a energia nuclear ela vai ter alguns aspectos positivos e outros aspectos negativos, que serão abordados aqui ao longo dessa nossa aula. E aqui, ó, eu já trago a definição, ó. Energia nuclear é aquela, ou chamada também de energia atômica, que é produzida nas usinas termonucleares, que utilizam urânio e outros elementos como combustíveis, e é obtida a partir da fissão do núcleo do átomo de urânio enriquecido, liberando uma grande quantidade de energia. É justamente isso, a fissão é a divisão do núcleo de urânio, e essa divisão ela acaba liberando uma grande quantidade de energia que é utilizada para movimentar os reatores termonucleares. A imagem aqui mostra para você o símbolo que representa a radiação, os elementos radioativos que emitem essa radiação ionizante. E aqui nós temos a usina nuclear em seu pleno funcionamento. E é importante destacar que a fumaça que aparece aqui saindo da chaminé, do topo da usina nuclear, ela nada mais é do que vapor de água, pois uma usina nuclear, durante o seu funcionamento normal, vai liberar para a atmosfera vapor de água. Não emite gases poluentes que comprometem aí a camada de ozônio e também que contribuem para o aquecimento global. Aqui a gente vai ver que inicialmente a energia nuclear ela era utilizada com fins militares. Quando falamos na utilização da energia nuclear com fins militares, a gente tem que destacar a corrida armamentista durante a Guerra Fria e também durante alguns outros momentos da história que houveram bombas nucleares que foram lançadas inclusive sobre cidades como Hiroshima e Nagasaki no Japão durante a Segunda Guerra, e uma série de experimentos que foram realizados com bombas nucleares a fim de verificar a capacidade destrutiva dessas bombas. E o grande detalhe é que essas bombas, quando elas explodem, elas conseguem causar uma grande destruição e toda aquela área fica contaminada dos elementos radioativos, aqueles que emitem a radiação ionizante, que essa radiação é capaz de alterar o nosso código genético e também as nossas células. E também o uso das reações nucleares. Além das bombas, além de produção de energia nuclear, nós temos outros processos, até mesmo em alguns segmentos da indústria alimentícia, onde algumas sementes, alguns produtos são submetidos a quantidades controladas de radiação, a fim de tornar esses alimentos mais resistentes, uma vida útil maior. Mas também é muito importante a gente destacar
que na medicina a tecnologia nuclear também é bastante utilizada para prevenção ou tratamento de câncer. Quando a gente fala em prevenção, a gente pode estar falando dos exames que são feitos a partir de imagens radiológicas, pois ali nós temos a radiação, de certa forma, ali em contato com as pessoas, seja para a verificação de imagens internas, imagens radiológicas, o raio-x, mas também para o tratamento de radioterapia, que aonde as células cancerígenas elas são submetidas à radiação, para que elas venham a ter alterações e parem de se desenvolver. Então, quando falamos na radiação, nós temos uma série de utilizações para os elementos radioativos e para a radiação por si só. E quando a gente fala em energia nuclear, a gente vai perceber que a energia nuclear ela acaba sendo utilizada por uma grande quantidade de países. Nós vamos perceber que vários países do nosso planeta utilizam a energia nuclear para a produção de energia elétrica, alguns mais, outros menos. Quando a gente fala nisso, a gente pode pensar no Brasil, que nós dispomos do parque termonuclear que fica localizado em Angra dos Reis, mas nós vamos perceber também que os Estados Unidos dispõem de uma grande quantidade de usinas termonucleares, além do continente europeu também reunir grandes quantidades de usinas termonucleares para a produção de energia. E isso acontece em função do quê? Da capacidade produtiva ser bastante elevada e do custo ser bastante baixo. E agora que a gente já sabe um pouquinho sobre a energia nuclear, confere na tela a nossa atividade. O vazamento de material radioativo na usina de Fukushima, no Japão, após um tsunami em 2011, levou a uma reflexão sobre o uso desta fonte de energia. Escreva em seu caderno aspectos positivos e negativos da energia nuclear. Então, coloque aí pra gente quais são os aspectos positivos e negativos da utilização da energia nuclear. O tempo vai aparecer na tela e a gente está aguardando você.
Anotou aí no seu caderno os aspectos positivos e negativos da utilização da energia nuclear? Confere aqui que eu trago para você de resposta. Ó. A energia nuclear ela é extremamente eficiente, pois gera eletricidade a baixo custo e emite vapor de água na atmosfera. O grande problema são os riscos de acidentes e os resíduos radioativos, ou seja, todo aquele material que é utilizado para a produção de energia, quando ele perde a sua eficácia de produção de energia, ele não está mais liberando uma quantidade suficiente de energia, ele continua emitindo a radiação ionizante, aquela que é nociva para os seres vivos. E aí o grande problema da usina nuclear é que todos esses resíduos, esses rejeitos radioativos têm que ser acondicionados em um espaço especial no complexo termonuclear. Então isso não pode ser lançado aí na natureza. Agora que você já realizou a atividade, é importante que você sempre esteja com o seu caderno, sempre esteja realizando as anotações e confere aqui ó, o que eu já trago para você que são as vantagens da energia nuclear, ou seja, é uma forma de geração de energia elétrica limpa, como não utiliza combustíveis fósseis, evita o lançamento de gases responsáveis pelo aquecimento global. E também podemos citar a elevada capacidade produtiva. Então é isso que a gente já colocou aqui anteriormente, que ela é boa porque ela emite poucos, ela não emite gases poluentes na atmosfera, ela consegue produzir uma grande quantidade de energia em um espaço bastante reduzido. Pois se compararmos um complexo termonuclear com um complexo hidrelétrico, a gente vai perceber que as áreas que são utilizadas pelos complexos hidrelétricos são muito maiores. Já se compararmos a um complexo termonuclear com um complexo termoelétrico, aquele que utiliza a queima de combustível fóssil para a geração de energia, a gente vai perceber que os complexos termoelétricos liberam dióxido de carbono na atmosfera. E aí a usina termonuclear não tem essa característica, ela emite vapor de água na atmosfera. Porém, a gente vai perceber alguns aspectos negativos. Olha aqui, ó, o combustível do reator, que é o urânio, ele é um recurso não renovável, ou seja, o minério ou urânio que é obtido na natureza, ele é extraído da natureza e ele não se renova, ou seja, ele vai terminar em algum momento. Além disso, gera resíduos radioativos que são armazenados em estruturas especiais, pois se lançados comprometem por séculos o meio ambiente, pois os raios ionizantes, eles ficam sendo emitidos pelo urânio durante muito tempo, durante séculos. Então isso vai comprometer toda a vida, por isso ele não pode ser lançado em qualquer lugar. E ainda, risco de acidentes com danos irreversíveis, além da poluição térmica da água. Quando falamos na poluição térmica da água, é que para o resfriamento do reator há necessidade de que a água fria seja bombeada para o interior da usina. Em contrapartida, a água vai aquecer ali dentro e parte dessa água vai sair com uma temperatura maior do que entrou, comprometendo os cursos de água ali no seu entorno. É importante a gente saber que a água que é utilizada para realizar o resfriamento do reator, ela não tem contato direto com o material radioativo. Então essa água vai ser coletada ou de um rio próximo ou do oceano, do mar, onde ela estiver instalada. Então vai ser bombeada para o interior da usina, por meio de tubulações próprias, vai realizar um processo de resfriamento do reator e essa água vai ser lançada novamente na natureza com uma temperatura maior do que entrou, comprometendo a vida. E quando falamos em riscos a acidentes, a gente tem que pensar que os acidentes eles podem acontecer. E quando um acidente ocorre numa usina nuclear, a exemplo de 2 acidentes que ocorreram, tanto em Fukushima, no Japão, quanto em Chernobyl, na usina nuclear de Chernobyl, a radiação ela acaba contaminando aí todo o ambiente, deixando essa área toda impossível de ser habitada novamente. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a energia nuclear que existe no Brasil, pois o Brasil, como eu já disse anteriormente, dispõe de uma usina nuclear, uma usina termonuclear que fica localizado no litoral do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. E os Estados Unidos, ele é o país que mais utiliza a energia nuclear. Nós sabemos que os Estados Unidos utilizam em grande quantidade a energia nuclear, mas o Brasil ele também utiliza. Como a gente já pode perceber, o Brasil dispõe de uma usina termonuclear que fica no litoral brasileiro. Mas antes de falarmos do Brasil, a gente vai falar um pouquinho da energia nuclear dos Estados Unidos.
que o maior parque nuclear do planeta está nos Estados Unidos, com 104 usinas em operação. E em seguida tem a França com 59, o Japão com 53, a Rússia com 31 reatores nucleares e a Coreia do Sul com 20 usinas nucleares em operação. Então a gente percebe que vários países do mundo utilizam em grande quantidade a energia nuclear para a obtenção de eletricidade. A gente vai ver que vários países recorrem à energia nuclear por diferentes razões. São diferentes motivos, mas um dos principais motivos é a elevada capacidade produtiva, o custo baixo e ela por ser considerada uma fonte de produção de energia limpa. Países como Estados Unidos e Canadá e Japão e muitos da União Europeia têm na fonte nuclear uma das suas principais seguranças no abastecimento de geração, uma vez que diferentes de outras fontes, como hidráulica, eólica e solar, por exemplo, que dependem de fatores externos para produzir energia, a fonte nuclear permite uma entrega efetiva de energia conforme a necessidade. Ou seja, a energia nuclear ela é constante, ela não depende de outros fatores climáticos, de fatores externos. Ela por si só, havendo a disponibilidade de urânio, ela consegue produzir em grande quantidade energia. E aqui sim no Brasil, no Brasil os projetos para a utilização da energia nuclear ganharam forças nos governos militares. Aliás, nos governos militares houve uma preocupação muito grande com a geração de energia. Tanto é que além da usina de Angra dos Reis, do parque termonuclear de Angra dos Reis, nós também tivemos a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Então a gente percebe que naquele momento houve essa demanda. E Angra dos Reis é a primeira usina termonuclear que foi inaugurada no Brasil e foi em 1985. E ela é equipada com um reator norte-americano. Isso significa que a tecnologia utilizada para a construção dessa usina, ela foi proveniente dos Estados Unidos e o parque termonuclear de Angra dos Reis vem sofrendo ampliações, ou seja, ele veio se expandindo desde a década de 80 e aí até os dias de hoje existem obras aí e projetos de ampliação desse parque nuclear. A imagem que você está vendo aqui na tela mostra para você justamente ali o complexo termonuclear de Angra dos Reis. E quando a gente fala na matriz energética, a gente vai perceber que nós utilizamos várias formas de produção de energia, várias formas. E aqui a gente vai observar que no mundo, 5% do total da energia produzida, ela é proveniente das reações nucleares, ou seja, nos reatores nucleares. A gente percebe que no mundo são 31,5% vindas do petróleo e dos seus derivados e ainda 22% vindas do gás natural e 26,9%, quase 27% sendo proveniente do carvão mineral. E a gente vê que 5% vem da energia nuclear. Quando a gente fala no Brasil, a gente já percebe que o petróleo tem o seu destaque, o etanol, ou seja, a cana-de-açúcar, também tem o seu destaque aqui, com aproximadamente 18%, e a energia nuclear representa 1,4%. Um parque termonuclear localizado no Rio de Janeiro é responsável por aproximadamente 1,4%, 1,5% do total da energia utilizada no Brasil. Se a gente comparar com as usinas hidrelétricas, a gente vai perceber que elas correspondem a 12,4%. Isso quer dizer que, proporcionalmente em área e na quantidade de usinas que existem construídas no Brasil, quando comparados com a nuclear, a eficiência das usinas termonucleares é muito maior, pois o Brasil é um dos países do mundo que mais utiliza a força das águas dos rios para a produção de energia. E agora que a gente já fez todas essas análises, pega teu caderno aí, em nossa segunda atividade, O Brasil também produz energia elétrica a partir da fissão do núcleo do átomo de urânio. Isto ocorre no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Este complexo nuclear gera 1.350 megawatts. Já a usina hidrelétrica de Itaipu é capaz de produzir em cada gerador 700 megawatts, dispondo 20 destes. Relacione a capacidade produtiva destas usinas.
Ou seja, se a gente comparar a usina nuclear de Angra dos Reis com uma usina hidrelétrica, eu quero que você faça um comparativo da capacidade produtiva dessas duas usinas termonucleares, dessas usinas, tanto a termonuclear quanto a hidráulica. O tempo vai aparecer na tela e a gente está aguardando você. Confere aí agora a resposta para você, ó. As usinas nucleares têm uma capacidade produtiva muito maior e ocupam menos espaço quando comparadas às hidrelétricas. A usina de Itaipu, para ser construída, cobriu com seu lago uma área de 14 municípios. Então veja só, parte de 14 municípios foram alagados para a construção da barragem que mantém a água represada para que a usina hidrelétrica possa produzir energia. Em contrapartida, a gente vai perceber que as usinas termonucleares não necessitam de tanta área. A área de uma usina termonuclear é muito menor, fazendo com que ela consiga também produzir muito mais energia por metro quadrado. O que nós tratamos nessa nossa aula de hoje? Nós falamos um pouquinho sobre a energia nuclear, como que a gente produz energia nuclear, quais os aspectos positivos e negativos da energia nuclear, além de fazer uma análise de como os países do nosso planeta utilizam a energia nuclear, quais os países que mais utilizam, quais os que estão começando a utilizá-las ainda. Então foi isso que trabalhamos nessa nossa aula de hoje. Quero agradecer a você pelo seu envolvimento, sua participação nessa nossa aula. Quero deixar para você um forte abraço e espero você na nossa próxima aula.